Assim como uma sociedade, as células também apresentam uma série de estruturas responsáveis pelo desempenho de funções variadas. Essas estruturas são chamadas de organelas, e essas funções são desempenhadas nas células eucariontes por uma complexa rede de filamentos denominada citoesqueleto. O citoesqueleto é caracterizado por uma rede de proteínas filamentosas produzidas pelos centríolos e se encontra em toda a extensão do citoplasma celular e dentro do núcleo. O citoesqueleto, quem determina a forma da célula, é fundamental para que ocorra a movimentação celular, proporciona o suporte estrutural e mobilidade de organelas intracelulares e a estrutura para a movimentação e para a separação dos cromossomos durante a divisão celular. De maneira análoga, os ossos do citoesqueleto são os microtúbulos e os microfilamentos, e ele não é estático, ou seja, os componentes do citoesqueleto estão em constante movimento. Portanto, o citoesqueleto é uma estrutura complexa e que participa de funções celulares essenciais. Por isso, inúmeros estudos relacionam determinadas patologias às alterações na formação do citoesqueleto e na expressão de proteínas associadas a ele, como, por exemplo, a epilepsia do lobo temporal, as displasias corticais, esquizofrenia, síndrome de Carter-Jenner, a qual é uma doença genética considerada rara. Das células eucariontes, o citoesqueleto é constituído por uma série de filamentos proteicos complexos, constituídos pela polimerização de proteínas. Os seus principais constituintes são microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. Os procariontes apresentam filamentos proteicos diferentes dos eucariontes, porém com funções análogas. Nas células das bactérias encontramos um filamento similar à tubulina, chamado de FTSZ, e também filamentos similares à actina, chamados de MREB e MBL. As células eucariontes são mais complexas e grandes, enquanto que as procariontes são mais simples e menores. Assim, por muito tempo, os biólogos acreditaram que a ausência de citoesqueleto era o motivo de tal simplicidade na organização celular. Esse pressuposto foi colocado à prova em 1990, com a descoberta de um filamento proteico em células de bactérias e arqueobactérias. Algumas das funções do citoesqueleto são constituir as fibras do fuso acromático durante os processos de divisão celular, produz cílios e flagelos, estruturas responsáveis por alguns processos celulares como movimentação, produz estruturas chamadas estereocílios, estruturas similares aos cílios, porém com função de remover impurezas do sistema respiratório, realiza o transporte de algumas substâncias de uma região a outra da célula. Com relação à constituição do citoesqueleto, temos, primeiramente, os microtúbulos. Eles medem cerca de 20 a 25 nanômetros e são estruturas cilíndricas alongadas, com um canal central, e sua principal característica é a rigidez. Essas estruturas podem ser encontradas livres no citosol na forma de feixes ou constituindo as organelas microtubulares, as quais são mais complexas e organizadas, como flagelos. A parede desse tubo é composta por fios menores entrelaçados ao redor do centro oco, e cada um desses pequenos fios é formado da proteína tubulina, composta por duas subunidades polipeptídicas, a alfa e beta-tubulinas, que se associam a moléculas de GTP, ou trifosfato de guanosina. A parede de um microtúbulo típico é constituída por 13 fileiras dessas subunidades, denominadas de protofilamentos dispostas em círculos. Essas moléculas de tubulina são importantes na dinâmica de polimerização, o qual é o processo de união de pequenas proteínas para formar um longo filamento, denominado polímero. Despolimerização dos microtúbulos. Sendo assim, os microtúbulos são, na verdade, estruturas polarizadas que se encontram em equilíbrio dinâmico com a forma de tubulina livre, não polimerizada, onde as duas extremidades não se comportam de maneira idêntica. Assim, na extremidade positiva, as reações de polimerização e despolimerização são mais rápidas, enquanto na extremidade oposta, denominada de negativa, ambas as reações são mais lentas. A estabilidade dos microtúbulos é variável de acordo com o local e função que desempenham numa célula,
já que existem vários mecanismos celulares que controlam sua polimerização ou despolimerização. Alguns fatores externos, como baixas temperaturas e certas drogas, como a colchicina e vinblastina, podem atuar no sentido da despolimerização de muitos microtúbulos. Outros, como o Taxol, estabilizam os microtúbulos ou atuam no sentido inverso. Como essas drogas perturbam o equilíbrio dinâmico dos microtúbulos, frequentemente a despolimerização ou estabilização dessas estruturas atuam também nos fusos mitóticos, que se formam na mitose, impedindo a divisão celular. Por isso essas drogas são chamadas de drogas antimitóticas e são muito usadas na terapia contra o câncer. Além disso, outra classe de proteínas que participa da regulação da formação e função dos microtúbulos são as proteínas associadas aos microtúbulos, ou MAPs. Entre outras funções, as MAPs ancoram os microtúbulos uns nos outros e as outras partes do neurônio. Há uma alteração no MAP axonal, chamada de proteína de Tau, que tem sido associada à demência que acompanha a doença do Alzheimer. Há também nas células organelas que apresentam um arcabouço estrutural microtubular. Dentre estas, temos o aparelho mitótico, responsável pela distribuição precisa e equitativa dos cromossomos entre as células filhas. O arcabouço é constituído basicamente pelo fuso mitótico, formado por feixes de microtúbulos que se irradiam a partir de dois focos principais: os centros celulares, ou centrosomos, localizados em polos opostos da célula, e os ásteres, os quais nem sempre estão presentes e são formados por microtúbulos curtos que se irradiam a partir dos centros celulares. O aparelho mitótico, ou o fuso mitótico, nada mais é que um rearranjo durante a mitose do sistema de microtúbulos que se espalha por todo o citoplasma da célula interfásica, que exerce suas funções esqueléticas e de movimento de organelas. Através de um mecanismo que envolve o encurtamento dos microtúbulos ligados aos cromossomos e a atuação de proteínas motoras, o fuso mitótico responde pela tração dos cromossomos durante a divisão celular. Nos centros celulares, encontra-se um par de centríolos, os quais estão ausentes na maioria das células vegetais, dispostos em ângulos retos e rodeados por um material amorfo denominado material pericentriolar. Cada centríolo é, por sua vez, uma organela microtubular bastante estável, constituída por um cilindro formado por um arranjo altamente ordenado de 9 trincas de microtúbulos dispostos em círculos. Os cílios e flagelos são também organelas microtubulares, como dito anteriormente, bastante estáveis e são nada mais que projeções digitiformes da membrana plasmática dotadas de movimento. Essencialmente similares em estrutura, os cílios são geralmente menores e ocorrem em grande número, enquanto flagelos são maiores e encontram-se em pequeno número por célula, entre os microtúbulos existentes em seu interior, que para isso dispõem-se de modo bastante organizado, formando 9 duplas de microtúbulos periféricos e mais 2 centrais. Essa interação se faz através da participação de proteínas motoras, chamadas de dineínas, localizadas ao longo de um dos microtúbulos de cada par das 9 duplas periféricas, que se deslocam em relação às duplas vizinhas. O batimento sincrônico dos cílios e flagelos desempenha uma função de alta importância, permitindo, por exemplo, o deslocamento de protozoários e espermatozoides em meio líquido. Existe no homem uma doença denominada Síndrome de Carter-Jenner, ou Síndrome dos Cílios Imóveis, na qual o indivíduo sofre, entre outras coisas, de bronquite, sinusites crônicas e é estéril. Na base de cada cílio ou flagelo encontra-se uma outra organela microtubular estável, denominada corpúsculo basal, ou cinetossomo, que é onde se originam os cílios e flagelos, e essas organelas são consideradas como homólogas aos centríolos. Os microfilamentos são flexíveis e possuem um diâmetro que varia entre 5 e 9 nanômetros. São polímeros polarizados, formados por arranjos em dupla hélice de moléculas da proteína actina, que se associam a moléculas de ATP. É uma das proteínas mais abundantes em todos os tipos celulares. Se encontram por toda a célula, porém elas se apresentam em maior quantidade na região interna, próxima à membrana plasmática.
Distribuída por todo o citosol, os microfilamentos formam muitas vezes feixes bem organizados nas chamadas fibras tensoras, e são importantes componentes citoesqueléticos de células em cultura e no interior das microvilosidades. Os microfilamentos também estão envolvidos em uma série de movimentos celulares. A contração muscular constitui o exemplo mais característico de movimento, devido à ação dos microfilamentos, provocada pelo estímulo nervoso decorrente do deslizamento dos feixes de miosina em relação à actina, tendo como consequência o encurtamento ou contração da célula muscular. Sendo assim, uma variada classe de movimentos celulares, como os movimentos ameboides e morfogênicos, a cicloide e a citocinese, são hoje atribuídos primariamente aos microfilamentos de actina, com a participação da miosina e demais componentes do citoesqueleto. Como nos microtúbulos, algumas drogas interferem no equilíbrio entre a forma F e a forma G da actina, que é, no caso, a faloidina, que se liga ao longo do comprimento dos microfilamentos, estabilizando eles e, consequentemente, bloqueando todos os movimentos por eles desencadeados. A faloidina pode acarretar o bloqueio dos movimentos onde atuam os microfilamentos, no caso do envenenamento por cogumelos, incluindo os movimentos respiratórios e os batimentos cardíacos, e levando à morte do indivíduo que consumiu algum tipo de cogumelo. Os filamentos intermediários são fibras com diâmetro de 10 nanômetros, compostos por proteínas diversificadas e encontradas em grande número nas regiões internas dos núcleos, e normalmente são consideradas como componentes mais estáveis do citoesqueleto. Como exemplo, temos a formação de redes que se estendem no citoplasma, conferindo consistência mecânica às células, que podem ser encontradas constituindo junções celulares no tecido epitelial. Nessas células epiteliais, há uma classe de filamentos intermediários formados pela queratina, que é uma proteína extremamente resistente. É encontrada nas unhas e cabelos dos homens. Essa rede se estende por toda a célula e se utiliza de desmossomos como sítio de ancoragem. Dentre as doenças relacionadas ao citoesqueleto, podemos citar a síndrome de Cartagener, que é uma doença genética considerada rara e que apresenta como principal sintoma a sinusite crônica. Podemos citar também a distrofia muscular de Duchenne, que também é uma característica genética, porém ligada ao cromossomo X. Além das já citadas, um tipo de anemia chamado de anemia falciforme também ocorre devido à má formação do citoesqueleto, proporcionando a alteração do formato da hemoglobina e comprometendo o transporte de oxigênio.